Mais um vídeo para o nosso canal. Estou aqui de volta no Luz Câmera CK para você e eu agradeço muito você que participa aí do canal, você que aparece, que bota seu comentário. É muito importante e eu sei que vocês são bem fiéis ao canal, né? Somos pequenos, mas somos fiéis ao conteúdo e eu fico muito feliz, agradeço muito. Por isso eu vou trazer uma novidade hoje. E hoje eu trago algo que eu pensei muito. E eu quero fazer de forma diferente que eu já vi no YouTube. O quadro de hoje se chama História na Tela. E o que vai ser essa história na tela? Eu vou trazer histórias reais de pessoas reais que foram para o cinema. E, principalmente, pessoas que realmente não estão mais entre nós. Ou que tiveram casos impactantes para realmente ter uma história boa para ir para a tela do cinema. Então fica comigo, porque hoje começa aqui no Luz Câmera CK, História na Tela. E hoje o primeiro cara vai ser Fritz Honka. Você não sabe quem é esse serial killer? Você não sabe quem é esse cara que matava mulheres? Então vem comigo que hoje você vai saber a história dele verdadeira, qual o filme, ainda vou te indicar muito mais. Vem comigo que está começando o Luz Câmera CK. Antes de começar esse vídeo, não esquece daquele maroto, né? O like, curte esse vídeo aí, se inscreve no canal e não esquece de apertar lá o sininho para vir as notificações para vocês. Mesmo assim, eu sempre coloco lá no meu Instagram, tá? Lá no Stories direitinho e coloco na bio ali o link do vídeo, né, daquela semana para você chegar e entrar lá no canal e conferir. Chega de papo, vamos para a história desse serial killer porque tem muita coisa para falar desse maníaco, beleza? Então vamos lá contar a história de Fritz Honka. Antes de tudo, essa história se passa em Hamburgo, na Alemanha. E você pode se perguntar, mas por que o Felipe está fazendo um vídeo sobre Fritz Honka? Na verdade, o Fritz Honka ele tem um filme sobre a história dele e também tem um livro que virou até best-seller. Esse livro veio antes do que o filme e se chama O Bar da Luva Dourada. Na verdade, em alemão se chama Zum Goldenen. Zum Goldenen é o bar onde o Fritz Honka costumava frequentar. É um pub na Alemanha e aí eu vou dar mais detalhes para vocês. Antes disso, queria falar que esse filme ele retrata muito a história do Fritz Honka. E claro, se você pesquisar no YouTube, você vai ver vários canais falando sobre esse filme. E realmente é um filme excelente, é um filme que tem um humor negro, ele consegue retratar muito fielmente algumas características, principalmente do personagem, do serial killer, e claro, do momento e dos lugares que ele frequentava. Isso aí que é o mais marcante, eles conseguem retratar com muita realidade e tentando explorar mesmo para te dar aquele soco no estômago. Não deixar você respirar e com certeza você ficar enojado com tudo que assiste nesse longa. O Bar da Luva Dourada você não consegue encontrar em nenhum streaming, mas se você conseguir pesquisar na internet, você consegue aí achar o filme e ele já ganhou vários festivais, é um filme excelente. Lembrando que também tem um livro que também se chama Zum Goldenen, mas que traduzido para cá foi O Bar da Luva Dourada. Chega de assunto, né? Eu já introduzi, vamos falar o que interessa, que é sobre Fritz Honka. Quem é esse cara e por que foi importante retratar em filme e em livro a história dele, né? Nós já vimos vários serial killers por aí, como Ted Bundy, entre outros, né? Que a gente achava já que seria uma história batida. Mas Fritz Honka é uma história muito mais cruel e uma história muito mais densa. E é por isso que eu acho muito legal retratar a história dele. Mas vamos lá. Ele nasceu primeiro em 1935 e morreu em 1998. Fritz Honka é aquele cara sujo, tinha seu rosto deformado
e sempre estava de mau humor, vamos dizer assim. Ele é aquela parcela da população que resistiu à Segunda Guerra Mundial e que sobrevivia, e que o povo alemão, ou vamos dizer assim, os governantes da Alemanha, estavam nem aí para o que ele passou ou para o que ele poderia estar passando no atual momento da vida dele. Ele era aquele resto do mundo, o resto da população. E esse homem que era muito sujo, nojento, porco, né, e que tinha seu rosto totalmente deformado, adorava sempre estar, né, tanto de dia como de noite, em Zum Goldenen, que é esse pub em Hamburgo, localizado em Hamburgo. É um bar totalmente sujo, com as pessoas muito estranhas, principalmente mulheres que faziam prostituição, mas que eram mulheres também bem bizarras. E era um bar muito barato, vamos dizer assim. Por isso ele tinha, né, essa parcela da população sempre muito concentrada nele, né, que era aquele pessoal que realmente o resto do mundo, vamos dizer assim. E bebidas baratas é o que Honka queria. Ele sempre estava lá. Mas qual era a principal motivação de Fritz estar ali nesse bar? Só beber? Só paquerar alguém? Não. Ele era um cara que tinha realmente uma vontade grande de sempre estar ali para conseguir paquerar alguém ou arrastar alguma mulher. E claro, quando chegava alguma mulher que ele desejava muito, ele não conseguia, até mesmo quando era uma prostituta ou algo do tipo, ele não conseguia seduzir ela ou tentar levar ela para casa pelo seu jeito, pelo seu rosto, pela sua forma, entendeu? E ele era sempre, mas sempre rejeitado. E isso trazia e guardava uma raiva nele enorme, gigante. Ele não aguentava ficar daquele jeito e sempre ficava com raiva e com ódio. E aí você consegue perceber tanto no filme como no livro, na história real dele em si, que ele era um cara que, por estar com esse ódio, por estar com essa raiva, ele sempre tentava, mesmo assim, ter alguma relação sexual com qualquer mulher, mesmo que fosse uma mulher totalmente bizarra. Eu não digo, claro, que de beleza não, isso aí não tem nada a ver, mas sim de ser suja também que nem ele, ou ser totalmente esquisita e estar ali só querendo qualquer homem. E aí que Fritz entra, porque com esse ódio, com essa raiva, ele sempre levava, mas de forma meio brutal, as mulheres que estavam nesse pub, ou até as garotas de programa, para sua casa. E sempre que ele levava para sua casa, era de se espantar, porque quando as mulheres chegavam na casa dele, não entendiam o porquê a casa dele sempre fedia muito. Fedia. Tinha um aspecto sujo. Tinha vários pôsteres pornográficos na parede. Tinha algumas decorações esquisitas, meio bizarras. E essas mulheres, como estavam muito bêbadas, elas ficavam sem entender o que fazer ou como agir na casa dele. Mas ele sempre tinha a sacada de continuar dando mais bebida para essas mulheres. Porque o que importava para ele no final era ter a relação sexual que importava para ele e expulsar a mulher da casa. Muitas mulheres ele levava para sua casa, ficava com muita raiva e espancava essas mulheres até a morte. E o mais surpreendente da história de Fritz Honka é que ele espancava essas mulheres até porque às vezes eram mulheres solitárias, mulheres que não tinham família ou garotas de programa. Ninguém sabia sobre o paradeiro dessa pessoa. E ele mesmo ficava na dele e sempre voltava ao pub em busca de mais bebida e talvez finalizar a noite com mais mulheres. E aí você me pergunta por que a casa dele fede. Além de ele ser porco, ele guardava os corpos dentro da própria casa. Ele tinha tipo um armário que ele sempre, depois da morte da mulher, ele tinha um procedimento para guardar o corpo, para ensacar o corpo e jogar dentro de um armário ou algo do tipo. E isso ele começava a colecionar
corpos. O principal a se relatar da história do Fritz é que ele era um cara que não era só matar de uma forma rápida, como, sei lá, um tiro, um corte no pescoço e guardar o corpo. Ele realmente debruçava sua raiva nas vítimas, e aí ele batia espancando, estuprando, de uma forma bem pesada, para que realmente aquilo ali ficasse marcado na memória dele, e depois ele ia lá e guardava o corpo na sua casa. É fato que Fritz Honka é tratado, a maioria das vezes, como um animal no zoológico, e que aquela população, principalmente, que frequentava as ruas, né, da bebedeira, com os pubs como o Zungoldenen, que é o que Fritz Honka costuma frequentar, são tratados como qualquer coisa, né? Não são tratados como humano, principalmente por Fritz Honka ter essa deformação facial, né? O que fica muito claro, né, no filme e tanto no livro também. Mas é fato que a sua história real é muito mais pesada e muito mais sórdida, tanto nos elementos como no seu habitat natural e até como no seu dia a dia, né? Infelizmente, essas mulheres solitárias eram levadas para o abate, né, que seria sua casa, e a que tivesse sorte voltava sã e salva para o seu lar, vamos dizer assim. Já as mulheres que foram no dia que Fritz Honka estava totalmente descontrolado, com a sua raiva excessiva e com o seu temperamento de não sou nada para ninguém e não represento realmente nada para a população da Alemanha, principalmente da onde vivo, que é em Hamburgo, na década de 70, elas também não representam, elas são como eu. Assim era realmente Fritz Honka. E, com certeza, essas mulheres foram brutalmente assassinadas, totalmente a sangue frio. Ele fazia questão de realmente não fazer com que a morte dessas mulheres fosse uma morte lenta, e sim uma morte brutal, uma morte a sangue frio e com muita calma, tanto como se fosse com muita violência, garrafas quebradas no rosto, cortes profundos, até em muitos casos estupro, e depois de toda essa sessão, seus corpos eram guardados numa espécie de quarto ou armário. Só que cada vez ficava piorando a situação. Cada vez que ele arrastava uma outra mulher solitária ou até uma garota de programa para sua casa, a casa fedia mais, não só pelo seu jeito nojento ou pela sua falta de higiene, que é muito demonstrada tanto no filme como no livro, com detalhes bem claros, mas em si por causa da própria decomposição do corpo, né, que fazia cada vez o odor ficar pior. Mas eu acredito que Fritz Honka ele tem uma parcela muito maior nesses assassinatos que foram realmente feitos e realizados em 1970 até 1975. Nós podemos falar com propriedade da história real dele, de Fritz Honka, como um dos maiores serial killers, pela brutalidade. Ele só conseguia ficar com mulheres que estavam ali realmente para isso, né? Para beber muito e acabar na cama de algum homem, principalmente nos anos 70, que rolavam ainda aquelas questões de mulheres divorciadas, mulheres que realmente já estavam numa certa idade e que eram totalmente descartadas, como era descartado o Fritz Honka. E é por isso que, como as pessoas, principalmente essas mulheres, não tinham família, eram solitárias e também estavam no mesmo ritmo de Fritz, como a própria porquice ou o próprio jeito de ser bizarro, ele achava essas vítimas muito mais fáceis de serem assassinadas. E o que podemos relatar muito mais ainda, destacando a história de Fritz, é que realmente ninguém descobria que ele fazia isso. Achavam só que era um homem sofrido e com aparência deformada por ter sobrevivido na época da Segunda Guerra Mundial e ter sido o resto de Hamburgo, vamos dizer assim.
Só que aí é que entra o principal. Depois da sua casa ter pego fogo, é que os bombeiros descobriram que tinham vários corpos lá e que ele era um assassino. E claro, como os corpos estavam em decomposição e muitos até pegaram fogo, de acordo com a história original de Fritz, é difícil falar o que ele fez com essas mulheres, mas estava na cara que muitas ali realmente foram brutalmente assassinadas. Fritz Honka entra nesse hall dos maiores serial killers e, claro, o cara que ia no bar da Luva Dourada. Essa hoje foi a história de Fritz Honka. Se vocês querem ler o livro ou ver principalmente o filme que foi feito por Fatih Akin, que é um turco e realmente ele ganhou vários prêmios em alguns festivais aí pelo mundo, é só procurar lá, o nome do filme se chama O Bar da Luva Dourada. Eu vou ficando por aqui. Hoje a história desse serial killer, desse assassino em série, foi essa. Eu contei basicamente a história real, mas que no filme e no livro você consegue acompanhar bastante sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço de novo a atenção. Não esquece de comentar aí se você gostou desse novo quadro de histórias reais. História na Tela. E até a próxima.